A gente vai fazer hoje um exercício de transformar frases. Eu trouxe aqui frases simples, frases de estrutura simples, mas a gente vai brincar de transformar essas frases e dar uma boa revisada aí. O que que são frases no presente, frase no passado, como você faz uma pergunta no presente, como faz uma pergunta no passado, como que usa a negativa. Olha só, hoje eu não vou entrar a fundo nesses tempos. Eu vou pegar essas frases que eu trouxe e colocar nesses tempos como forma de você revisar como eles funcionam. Tudo bem? Se é a primeira vez que você está tendo contato com esses tempos, tá tudo bem. Vai colocando as suas dúvidas aqui no chat para quem está ouvindo, para quem tá ao vivo, mas vai colocando nos comentários também e a gente vai avançando aqui nas frases. Tudo bem? Então, olha só o que eu separei aqui. Eu vou trazer frases simples no presente e a gente vai transformar essas frases. A gente vai colocar essas frases no passado, aí a gente vai colocar no presente na negativa, passado na negativa, aí a gente vai fazer uma pergunta no presente e uma pergunta no passado. Então, no fim, a gente vai ter a frase original e mais 5 transformações dela. Talvez esse título aqui, presente na negativa, passado na negativa, pergunta no presente, pergunta no passado, isso é mais difícil do que a coisa na prática. É mais difícil você entender esses títulos aqui do que a coisa na prática. Quer ver? Olha só. Se eu pego a frase, por exemplo, eu como vegetais. Isso aqui está no presente. Tô colocando em português primeiro, tá? Só para você identificar qual é o tempo, do que eu tô falando, e aí depois eu vou para a parte em inglês. Mas só para você identificar, primeiro eu tô colocando em português. Eu como vegetais. Eu como vegetais está no presente. O presente é usado para você falar de ações que você faz comumente, que é tipo um hábito seu, coisas que você faz. Se eu fosse colocar no passado, eu posso colocar assim, ó. Eu comi vegetais. Pegou a visão? Eu comi vegetais. Agora eu coloquei no passado. Por exemplo, o que você comeu hoje de manhã? Eu comi vegetais. Tudo bem? E se for uma pergunta no presente? Em português, eu vou falar assim, eu como vegetais? Tudo bem que essa pergunta não faz muito sentido, né? Você tende a saber o que você come e o que você não come. Mas, para você saber que vai perguntar no presente, é assim, eu como vegetais? Pergunta no passado, é como? Eu comi vegetais? A gente tem uma coisa interessante no português, que quando a gente vai mudar de uma afirmação normal, só uma frase de uma afirmação, para uma pergunta, a gente só muda a entonação. Eu como vegetais. Eu como vegetais? A gente muda a entonação da frase para expressar que aquilo é uma pergunta. E em inglês não é só mudar a entonação, não. Em inglês tem mudança nas estruturas, como você vai ver aqui embaixo. Por fim, uma coisa que você faz no presente, que você não faz no presente, né? O presente da negativa. Eu não como vegetais. E uma negativa no passado, eu não comi vegetais. Então, esses são os 6 tempos que a gente vai trabalhar hoje. Presente, passado, pergunta no presente, pergunta no passado, negativa no presente, negativa no passado. Tudo bem? A gente vai fazer uma revisão geral desses 6 tempos de acordo com as frases que eu vou trazer aqui. Então, olha só. Primeira frase que a gente tem, que eu já separei aqui. Uma frase bem simples. Ela afirma, I am crazy. I am crazy. Essa frase significa eu sou louco, mas dependendo do contexto, eu estou louco. Por quê? O to be, conhece o to be? I am, you are, he is, she is, they are, we are. Ele é usado para falar de ser ou estar. Como, por exemplo, eu estou aqui ou eu sou brasileiro. Eu ia usar a mesma estrutura para falar eu sou ou eu estou. Então, o I am crazy, especificamente, dependendo da história, você pode acabar percebendo que o personagem quer expressar que ele é louco ou que ele está louco. Então, eu vou colocar aqui, eu estou louco, tá bom? Só pra gente escolher uma tradução e trabalhar em cima de uma tradução. I am, eu estou. I am crazy, eu estou louco. Vinícius, então eu posso substituir qualquer coisa depois do I am pra falar que eu tô aquilo? Pode. Por exemplo, I am here, eu estou aqui. Posso colocar qualquer coisa depois do I am pra falar que eu estou aquela coisa. Eu estou aqui, eu estou doente, eu estou cansado. Qualquer coisa você pode colocar depois do I am para falar que está aquilo. Então, essa frase está no presente. E se eu quiser falar no passado, eu estava louco. Você conhece o passado de I am? É I was. Fica assim, ó. I was crazy. Eu estava louco. Vinícius, então o passado de I am é I was? Sim. Por quê?
Porque o passado de I am é I was. Então, para todos aqueles exemplos que você deu mais cedo, eu estou louco, eu estou doente, eu estou cansado, eu estou desempregado, eu poderia falar que eu estava doente, eu estava louco, eu estava desempregado usando I was? Poderia. Olha só. I was here. Eu estava aqui. Eu não te falei que para você falar que eu estou aqui, eu uso I am. I am here. Para falar no passado, I was crazy. Eu estava louco. I was here. Eu estava aqui. Vamos lá. Coloquei no presente e coloquei no passado. Agora eu quero fazer uma pergunta no presente. Eu tô louco? Eu estou louco? Eu tô perguntando isso para você. Como eu posso perguntar? Am I crazy? Eu estou louco? Olha só que interessante. Em português a gente só muda a entonação. Eu tô louco? Eu tô louco? Só mudei a entonação para mostrar que é pergunta. Em inglês, quando a gente está falando I am, you are, he is, she is, não basta você mudar a entonação da frase. Você tem que inverter a posição de I am para am I, you are vira are you, he is vira is he. Para todas as pessoas, inverte o to be. Inverte lá a pessoa e o to be para mostrar que é uma pergunta. Vinícius, eu posso falar eu tô aqui com essa estrutura? Pode. Essa pergunta não faz muito sentido na frase, mas poder, pode. Eu estou aqui? Am I here? Tudo bem? Poderia ser qualquer coisa. Am I sick? Eu estou doente. Am I pregnant? Estou grávida. Pode usar qualquer estrutura aqui. Agora, você aprendeu que eu posso colocar uma pergunta só, invertendo I am para am I. E se eu quiser fazer uma pergunta no passado? Então eu posso colocar assim, ó. Was I crazy? Was I crazy? Olha só que interessante. Eu estava louco? Por quê? Como é que é no passado? I was, certo? I was é passado. Para falar eu estava perguntando, eu inverto também. Não é só porque tá no passado que eu deixo de inverter. Eu inverto. Então, I was vira was I. Percebe que eu conectei as duas palavras? Eu não falo was I. Eu falo was I. Eu conectei was com I. Was I crazy? Eu estava louco? Tô perguntando pra você. E se eu quiser perguntar, eu estava aqui? Mesma coisa. Was I here? Eu estava aqui? Was I here? Por fim, como é que você fala o presente na negativa, passado na negativa? Olha só, para você falar que eu não estou, que eu não sou, que você não está, que você não é, que ela não está, que nós não estamos, que eles não estão, você vai usar o not para falar que você tá na negativa. Então, por exemplo, I am crazy não era eu estou louco? Se eu quero falar que eu não estou, eu uso o not para negar. I am not crazy. Aí vai ficar eu não estou louco. Vinícius, vale para todas as pessoas usar o not? Vale. I am not, eu não estou. You are not, você não está. She is not, ela não está. We are not, nós não estamos. They are not, eles não estão. Vale para todas as pessoas. De novo, reforçando, essa aula não é para apresentar pela primeira vez esses temas para você. Essa aula aqui é uma revisão desses temas para quem já teve um primeiro contato com o passado na negativa, porque para quem tá vendo pela primeira vez, mesmo que entenda aqui de primeiro que eu tô mostrando, eu entendo que é bastante coisa, é bastante informação, bastante estruturinha para você lembrar como funciona. Por isso, isso aqui é uma revisão para quem já teve um primeiro contato. Se você nunca teve contato, tá tudo bem, tá tendo o primeiro aqui, depois vai a fundo em cada um desses tempos. Então, vai falar que você não está? I am not. Usa o not para negar. Uma dica que você pode acabar encontrando é que o I am, ele pode acabar sendo contraído para I'm às vezes. I am é a mesma coisa que I'm, a única diferença é que tá contraído para ficar mais rápido. I'm. Também serve na negativa. I'm not crazy. Ok? Então essas duas frases são exatamente a mesma coisa. E para falar que eu não estava louco, vou negar no passado. Eu não estava louco. Então eu uso o I was, igual você aprendeu, só que eu tenho que negar com o not. I was not crazy. Eu não estava louco. Vinícius, eu posso usar com o here para falar que eu não estava aqui? Com certeza. Fica assim. I was not here. Eu não estava aqui. Percebeu a diferença de você falar no passado, no presente, fazer uma pergunta no passado, uma pergunta no presente? Percebe como as frases elas vão se moldando para você indicar aquilo? Vinícius, o was vale para todas as pessoas? Não, o was, ele vale para I, he, she e it. Então, eu posso falar, por exemplo, ele estava aqui, falando assim, was he here? Ele estava aqui. Posso falar dela também. Was she here? Ela estava aqui.
Eu posso falar também de coisas, de objetos. Objetos, você tem uma pessoa especial para objetos, para coisas mesmo, que é o it. É usado para objetos. Então, por exemplo, a gente está falando lá do meu celular. Aí eu pergunto, ele estava aqui falando do meu celular. Posso usar o was, porque é it. Was it here? O que esse it tá falando? Do que esse it tá falando? Tá falando do meu celular. É o contexto da frase. Ele, no caso, meu celular, porque eu te apresentei o contexto, estava aqui. Então, was vale para I, para he, para she e para it. Caso seja as outras pessoas, you, we e they usa were, que é uma outra palavra. Eu não vou apresentar essa palavra agora porque não é o tema da aula, só estou fazendo uma revisão dessa construção aqui, para você dar uma refrescada de como funciona passado, presente e tudo mais. Pergunta do Mikael. Did e didn't não usa? Mikael, você usa o did para perguntar no passado com todos os verbos, menos to be. A gente vai chegar lá, beleza? Então, essa é a primeira frase que eu queria mostrar, como a gente consegue pegar só uma frase, I am crazy, e trabalhar em todos os tempos em cima dessa frase. Passado, pergunta no presente, negativa e vai embora. Agora, Mikael, você que perguntou aí, vou te mostrar uma outra frase, que aí sim, na hora que a gente chegar na parte do passado, vai usar did. A frase é, I play baseball. I play baseball, que significa eu jogo beisebol. Colocar baseball assim, né? Ou baseball mesmo, na forma que é escrito em inglês. Vou deixar baseball assim, porque acho que é assim que tem que escrever em português. Vamos lá. Aqui não é to be. Eu não tô falando que eu sou ou eu estou alguma coisa. Então, todas aquelas estruturas que você viu daqui pra cima, que a gente viu na primeira frase, não valem pra cá. Vinícius, por que não valem pra cá? Porque lá em cima é só pra to be, ou seja, I am, you are, he is, she is, they are, we are, que é pra falar que eu sou ou eu estou. Você é, você está. Ela é, ela está. As outras ações, jogar, comer, falar, sair, correr, cantar, compor, destruir, construir, qualquer outra ação não usa aquelas estruturas do to be. Qual ação a gente tem aqui? Play. Play é jogar. Você pode falar, por exemplo, I play soccer, eu jogo futebol. She plays tennis, ela joga tênis. Pode falar de qualquer esporte aqui, usando o play. Pode até falar de jogar videogame. I play video games. Eu jogo videogames. Pode usar também. Olha só, I play baseball é a frase simples, eu jogo beisebol. Se eu quisesse falar no passado, eu joguei beisebol. Eu joguei beisebol. Então, por exemplo, a pessoa te pergunta, o que você fez hoje de manhã? Aí você fala, hoje de manhã eu joguei beisebol. Olha só como é que fica. I played baseball. Eu joguei beisebol. Olha só, eu peguei o play, coloquei no passado. I play, presente. I played, olha a pronúncia, played, played. Como se fosse igual em cima, só que com um D a mais na pronúncia. I play, presente. I played, passado. Vinícius, todos os verbos têm uma forma no passado? Todos. Mas como é que eu vou saber todos? Não, agora você está aprendendo o play. Agora você aprendeu que play no passado é played. Missão cumprida. Então você vai falar que você fez uma ação no passado, coloca o verbo no passado, coloca aquela ação no passado. Vinícius, todos os verbos no passado é igual? É do mesmo jeito? É só colocar esse ed igual você colocou aí? Alguns sim, alguns não. Você vai ver aqui nessa lição, inclusive, que alguns são irregulares. Eles não é só colocar o ed. Mas tá tudo bem, você aprende um de cada vez. Agora você aprendeu que play no passado é played, missão cumprida. Então, presente e passado. E se eu quiser fazer uma pergunta? Eu jogo beisebol? Tô perguntando pra você. Bom, eu vou perguntar assim. Do I play baseball? Eu jogo beisebol? Olha só que interessante, em português eu só mudo a entonação. Eu jogo beisebol? Eu jogo beisebol? Em inglês, não. Você, além de mudar a entonação, você coloca esse do lá na frente. Vinícius, é só eu colocar um do lá no começo da frase antes do I? Isso. Coloca o do lá na frente da frase antes do I. Você vai estar transformando aquela frase numa pergunta. Do I play baseball? Fica, eu jogo beisebol? Vinícius, eu posso perguntar de você usando essa frase? Pode. Fica assim, ó. Do you play baseball? Você joga beisebol? Eu posso perguntar deles? Pode. Do they play baseball? Eles jogam beisebol. Pegou a ideia? Colocou o do lá antes da pessoa. Do I, do you, do we, do they? Você transforma aquela frase numa pergunta. Vale para essas pessoas aqui que eu estou mostrando, vale para we também. Coloca lá o do e transforma numa pergunta. Então agora você aprendeu o presente, I play baseball. Você aprendeu o passado, I played baseball. Você aprendeu a pergunta, eu jogo beisebol? Do I play baseball? Agora você vai ver a pergunta no passado. A pessoa tá perguntando assim, eu joguei beisebol? Fica assim,
Did I play baseball? Eu joguei beisebol? Olha que interessante. Para você fazer uma pergunta no presente ou no passado, você usa do ou did. Vai perguntar no presente? Usa do. Vai perguntar no passado? Usa did. O did vale para todas as pessoas. Você jogou beisebol? Did you play baseball? Você jogou beisebol? Vale para ele? Vale. Did he play baseball? Vale para ela? Vale. Did she play baseball? Ela jogou beisebol. Enfim, vale para todas as pessoas que você quiser colocar aqui. Vai perguntar se a pessoa fez, usa did. Para qual caso que não vale o did? Pro to be, você não usa did para falar de I was, you were, she was, he was. O to be, que é ser ou estar, é aquele primeiro caso que eu te mostrei lá em cima. Não usa did, nem do. O did e o do vale para todas as ações, exceto to be. Bru, para mim a pior parte é decorar o verbo no passado. Bru, você não precisa decorar todos os verbos de uma vez. Você não precisa de um dia para o outro aprender todos os verbos de uma vez. Você não precisa pegar uma lista dos 300 verbos mais comuns e ir lá e decorar todos de uma vez. Não precisa. Sabe o que você precisa? Hoje você precisa aprender que play no passado é played. Se você entendeu isso que eu estou te mostrando, só isso, você venceu. Amanhã você vai aprender outro. No dia seguinte você vai aprender outro. E no outro dia você vai aprender outro. É assim que funciona. Aprender as formas do verbo no passado, naquela forma ing e tudo mais, é uma questão de tempo. Leva tanto tempo quanto aprender vocabulário. Porque você fica aprendendo vocabulário até o final da sua vida. Enquanto você estudar inglês, você vai aprender palavras novas. O mesmo vale para os verbos. Você sempre vai conhecer verbos novos e sempre vai conhecer as formas novas desses verbos. Só que você não precisa correr atrás e de aprender todos de uma vez. Aprenda só esse aqui que eu tô te mostrando nessa frase. Quando você parar para ver, você já vai saber todos os mais frequentes. Já vai saber todos do dia a dia. E por intuição, é muito doido. Só com a intuição, com base naquele banco de dados que você já sabe, você consegue deduzir quais são os outros. Como é que os outros ficam no passado. Isso acontece naturalmente. Então, não olha para esses verbos. Para de olhar para esses verbos. Aprende essas frases que eu tô te mostrando. Aprende as minhas aulas de frases. Se você aprender aqueles verbos daquelas frases, missão cumprida. Então vamos lá. Falei no presente que eu jogo. Falei no passado que eu joguei. Perguntei se eu jogo no presente. Perguntei se eu joguei no passado. Agora eu vou falar que eu não jogo. Eu vou negar. Eu não jogo beisebol. Eu uso o don't. I don't play baseball. Que significa eu não jogo beisebol. I don't play. Vai falar que você não faz uma ação? Coloca o don't. Então, por exemplo, eu não como vegetais. I don't eat vegetables. Não como vegetais. Eu não fumo. Pode colocar. I don't smoke. Eu não fumo. Ou seja, vai falar que você não faz uma ação, I don't, e a ação. Vale para you. You don't, e a ação. We don't, e a ação. They don't, e a ação. E se eu quiser falar que no passado eu não joguei beisebol, eu uso o didn't. I didn't play baseball. Eu não joguei beisebol. Então, Vinícius, para eu falar que eu não faço uma ação, usa don't. No passado, para falar que eu não fiz uma ação, usa didn't. Ponto. Olha só. Esses dois casos a mais que eu coloquei aqui, ó. I don't eat vegetables. I don't eat vegetables. Eu não como vegetais. No passado é I didn't eat vegetables. Eu não comi vegetais. I don't smoke. Eu não fumo. I didn't smoke. Eu não fumei. Essa é a ideia. Vai falar que não faz, don't. Para falar que não fez, didn't. Tá? Olha o quão longe dá pra gente ir com uma frasezinha só. É muito massa isso. O don't é usado para todos os verbos menos o to be? Sim. O don't é para falar que você não faz qualquer verbo, menos to be, tá? Olha essa frase, pessoal. She speaks English well. She speaks English well, que significa ela fala inglês bem. Informação simples. She speaks English well. Vamos lá. O que é speak? Falar. Falar idiomas. Você usa para falar, eu falo francês, eu falo inglês, ela fala chinês, eles falam alemão. Vai falar que você fala um idioma, usa speak. Mas olha só, quando a gente está falando de ação no presente, eu faço, você come, ela tenta, eles têm. Tô falando de ações no presente. Os verbos mudam quando eles estão com he, she ou it. Mudam como, Vinícius? Transforma em outra palavra? Não transforma inteiramente em outra palavra, só ganha um S. O que eu quero dizer com isso? Se eu fosse falar que eu falo inglês bem, eu ia falar I speak English
well. Eu falo inglês bem. I speak English well. Se fosse para você, you, seria assim também. You speak English well. Mas, quando eu tô falando dele, o verbo ganha um S. Fica assim, ó. He speaks English well. Vinícius, por que ganha um S? Porque sim, ele fala inglês bem. Porque é o que é. Ele ganha um S, tá bom? Ela também ganha um S, igual tá nessa frase. She speaks English well. Todas essas frases estão no presente. Eu falo, ela fala, ele fala. A diferença é que falei dele, falei dela, coloca um S, tá bom? Então, lá em cima, não tinha falado que I play baseball dessa forma? Se eu estivesse falando dela, eu ia falar she plays baseball. Essa é a ideia. Foi falar que a ação tá com ele ou tá com ela, coloca um S. Só que, ó, eu tô falando de tudo no presente, tá? Aqui não tá no passado, não é uma pergunta, não tá na negativa, é presente. Eu faço, ela come, ele tenta, ele fuma, esse tipo de coisa. I play, she plays. I speak, she speaks. Essa é a única hora que o verbo é realmente conjugado, né? Porque no português, a gente conjuga para todas as pessoas. Eu falo, ela fala, nós falamos, eles falam. Os nossos verbos mudam para todas as pessoas e a gente lida bem com isso, porque a gente se acostumou. Em inglês, só tô falando para você que muda para ele ou para ela. Só. Falou dele, falou dela, muda o S, coloca o S lá. Só isso que eu tô te pedindo. Tudo bem? She speaks English well. Agora vamos falar, por exemplo, que, nossa, ela veio até aqui e eu conversei com ela e ela falou inglês bem. Olha só, ela falou inglês bem. Coloquei no passado. Vou falar como? She spoke English well. Ela falou inglês bem. Vinícius, você tá me dizendo que speak, né? Assim, forma padrão, né? Speak. No passado é spoke? É isso mesmo. Eu falo, I speak. Eu falei, I spoke. Vinícius, por que o passado de speak é spoke? Alguém aí no chat sabe? Deu nem graça. Chegou de cara a resposta. Porque sim! Muito bom! Chegou de cara. Porque é o que é, a coisa é assim. Não é nenhuma outra palavra que você pensar aí. Aceita e repete. Muito bem, galera, muito bem. Chegaram a resposta. Alguns comentaram, porque é da segunda coluna. Eu não faço ideia do que é ser da segunda coluna. Não sei o que você quis dizer com isso. Pode ser a resposta, porque ele é irregular. Quem respondeu, ele é irregular, é porque quando é regular, leva um ED, né? Então, se fosse regular, ia ficar speaked, né? She speaked. Se fosse um verbo regular. Só que é irregular, então ele muda totalmente de forma para uma nova palavra bem diferente. Essa é uma abordagem. Eu tenho uma outra abordagem que eu gosto de usar, que é porque sim. Porque o passado de speak é spoke. Lá em cima você não aprendeu que o passado de play é played. Agora você aprendeu que o passado de speak é spoke. Olha só que legal, você acabou de aprender como dois verbos são no passado. O legal do passado é que o passado é igual para todas as pessoas. Lembra que eu falei aqui para você que presente, eu falo I speak, you speak, she speaks. He speaks. Passado não. I spoke, you spoke, she spoke, they spoke, we spoke, he spoke. Vale para todas as pessoas. Spoke, tá? Então, ela falou inglês bem. She spoke English well. Quero falar dele. He spoke English well. Ele falou inglês bem. He came to me and he spoke English well. Ele veio até mim e ele falou inglês bem. Ele falou bem inglês. Falar de você, ó. You spoke English well. Olha, você mandou bem, você falou inglês bem. Você falou inglês bem. Agora eu vou fazer uma pergunta no presente. Como é que eu posso perguntar no presente? Ela fala inglês bem? Fica assim, ó. Does she speak English well? Ela fala inglês bem? Vinícius, você me ensinou lá em cima que era para usar do, né? Do I play baseball? Do you play baseball? Do they play baseball? Você me ensinou aqui assim, ó, desse jeito. Como é que agora você vem pra mim e fala que pra perguntar no presente usa does? Porque depende da pessoa. Pra falar de eu uso do I. Pra falar deles, do they. Pra falar de nós, do we. Então, I, you, we e they. Pra falar de he, de she ou de it, usa does. Essa é a ideia. Então, se eu quisesse perguntar ele fala inglês bem, eu ia falar assim, does he speak English well? Ele fala inglês bem? Olha a diferença. Não estava perguntando sobre I, nem sobre you, nem sobre they, igual você viu lá em cima.
Aqui eu tô perguntando sobre she, tô perguntando sobre he, tudo bem? Não faz sentido eu falar de it, porque it é para objetos ou animais. E objetos ou animais não falam inglês. Talvez falando da Siri, talvez. Imagina que você tá falando da Siri lá do seu celular. Does it speak English well? Aí faria sentido. Bem que para algumas pessoas a Siri é she, né? A Siri é she ou he. Não posso falar que a Siri é it. Imagina que seu gato fala inglês. Pronto, seu gato fala inglês. Does it speak English well? Ele fala inglês bem. Se eu fosse perguntar de eu, de você, de nós ou de eles, aí ficaria do, igual você viu lá em cima. Do I speak English well? Eu falo inglês bem? Vinícius, não gostei. Por que que eu tenho que falar do I, do you, só que eu tenho que falar does he e does she? Alguém no chat sabe por quê? Boa, olha só, começou a chegar no chat aqui, olha só. Mikael já mandou, Vitória, Eric, gostei da resposta do Eric, Deus quis assim. Muito bom. Pessoal, eu tenho que falar do I pra perguntar se eu faço, do you pra perguntar se você faz, e falar does she e does he pra perguntar se ele faz e se ela faz, porque sim. Porque igual disse o Eric aqui, porque Deus quis que fosse assim. Porque é o que é, porque a língua é assim, a estrutura é assim, então a gente aceita e repete, a gente aceita e usa assim. Agora você aprendeu a perguntar no presente. Eu falo inglês bem? Ela fala inglês bem? Agora eu tenho que te mostrar como é que fica a pergunta no passado. Ela falou inglês bem? Eu uso did. O did é uma excelente notícia na sua vida, porque o did vale para todas as pessoas. Did I, did she, did we, did they, para todas as pessoas usa did. Você fez uma entrevista com a pessoa, aí depois a pessoa foi embora, fez a entrevista, aí eu chego pra você, e aí, ela falou inglês bem? Ela falou inglês bem? Pergunto com did. Did she speak English well? Ela falou inglês bem? Did she speak? Lá em cima você não viu que usa did I, did you, né? Did I play baseball? Você pode usar did pra she também, tá? Did usa pra he, did usa pra she, ele é uma excelente notícia na vida do estudante. Deveria ter uma camiseta com a frase aceita e repete. Eu vou fazer um dia. Aceita e repete, foca no processo, porque sim, acho que eu tenho que fazer uma camiseta com essas frases. Quero perguntar se ela jogou beisebol. Posso perguntar? Pode. Did she play baseball? Ela jogou beisebol. Posso falar o did she para perguntar se ela fez qualquer coisa. Qual é o caso que eu não vou usar did para perguntar se ela fez alguma coisa? Quando essa ação é o ser ou estar, que aí usa was, igual você viu lá em cima. Was she kind? Ela foi gentil? Você pode perguntar qualquer ação com did, menos to be. To be tem a sua forma própria. To be é uma exceção, é um ponto fora da curva dos verbos em inglês. Tudo bem? Então todos os verbos se comportam igual, menos to be. Beleza. Falei que ela fala, que ela falou. Perguntei se ela fala, perguntei se ela falou. Agora eu vou falar que ela não fala. Ela não fala inglês bem. She doesn't speak English well. Ela não fala inglês bem. Vinícius, você falou lá em cima que para eu falar da negativa de verbos eu uso don't. I don't play baseball. I don't smoke. You don't play baseball. Por que agora é doesn't? Porque o she, o he, o it, eles são diferentões. Você usa outras formas para eles. Você fala I don't, you don't, we don't, they don't, she doesn't, he doesn't, it doesn't. Então, eu tenho certeza que o seu gato não fala inglês bem. Então, it doesn't speak English well. Ele, eu sei que ele, no meu caso, é meu gato. O it, eu tô falando do gato, tá? Tô te dando o contexto. It não é ele. It é o gato. Nessa frase. Ele não fala inglês bem. Marcus doesn't speak English well. É Marcus com o mesmo que eu quero. Fica assim. Show de bola? E para eu falar, Vinícius, que ela não falou inglês bem, o didn't vai ser usado aí. Lá em cima você falou que I didn't play baseball. Eu não joguei beisebol. O didn't pode usar para todas as pessoas. I didn't, you didn't, she didn't, they didn't, we didn't. O didn't é uma boa notícia, é igual para todos. She didn't speak English well. Ela não falava inglês bem. Então, por exemplo, eu tô falando, eu conheci uma amiga que há 20 anos atrás, quando eu morava lá no interior da cidade, ela não falava inglês bem. She didn't speak English well. Posso usar. Uma coisa que eu vou mostrar pra vocês agora, que é como muitas vezes as regrinhas das coisas, como as coisas funcionam, vem de tabela, através do aceita e repete, vem com a palavra English aqui. Ninguém, desde que eu comecei a escrever Speak English aqui, ninguém perguntou por que English tá com letra maiúscula. E eu fiquei muito feliz. Fiquei muito orgulhoso de vocês por ninguém ter perguntado por que só English em todas essas frases
tá maiúsculo. Vocês aceitaram que tinha que estar maiúsculo e é isso aí, mandaram bola. Tem que estar maiúsculo, vou usar maiúsculo. Mas tem uma explicação para isso. Idiomas, nacionalidades, Brazilian, Portuguese, English, Spanish, Chinese, todas essas nacionalidades e idiomas sempre com letra maiúscula. E ninguém me perguntou isso, vocês aceitaram e repetiram. Isso é muito bom. Ok, let's move on. Agora, pessoal, agora que eu apresentei todos esses temas aqui com uma linguagem mais lenta, mais pegando na mão, dando pausa, deixando vocês participarem, tudo que vier daqui pra baixo é um resumo disso aqui que a gente viu nesses casos. Você viu to be, você viu verbo com I, you e they, e viu verbo com he, she ou it. Matou todas as possibilidades de combinações que poderiam aparecer aqui embaixo. Então vamos lá. Frase. We have a test today. Imagina que você chega na escola, aí seus amigos falam, we have a test today. We have a test today. Nós temos uma prova hoje. Você fala, uma prova hoje? Que droga que a gente tem uma prova hoje. We have a test today. Agora vamos supor que você chegou atrasado na escola, e aí você chegou na terceira aula já atrasado, e aí a pessoa fala, a gente teve uma prova hoje, viu? We had a test today. Nós tivemos uma prova hoje. Aí você, putz, grila, perdi a prova. Pegou a diferença? We have, nós temos. We had, nós tivemos. Vinícius, por que o passado de have é had? Porque o passado de have é had. Porque sim. Olha só quantas formas no passado você aprendeu hoje. Você aprendeu que o passado de play é played. Você aprendeu que o passado de speak é spoke. Agora você está aprendendo que o passado de have é had. Olha que sucesso. Nós tivemos uma prova hoje. Agora vamos supor que você chega na sua professora e fala assim, professora, a gente tem uma prova hoje? Do we have a test today? Nós temos uma prova hoje? Vinícius, por que eu usei do aqui? Porque eu tô perguntando com I, you, we ou they. Do I? Do we? Do you? Do they? Para essas pessoas você usa do. Perfeito? Para perguntar. Vamos supor que você não acreditou no seu amigo. Ele falou assim, a gente teve uma prova hoje. Aí você falou, não, é mentira, eu vou perguntar lá pra professora. Aí você chega na professora e fala, professora, did we have a test today? A gente teve uma prova hoje? Você não acreditou no seu amigo, você foi perguntar lá pra professora. Perguntei no presente e perguntei no passado. Agora eu vou falar que a gente não tem uma prova hoje. Eu vou falar, we don't have a test today. Nós não temos uma prova hoje. Relaxa, we don't have a test today. Não temos uma prova hoje. Aí você chegou lá pra sua professora e falou assim, professora, a gente teve uma prova hoje? Ela fala, não, we didn't have a test today. Nós não tivemos uma prova hoje. Aí você fala, cacetado, o menino me falou só pra me zoar, né? Falou que teve uma prova só pra te assustar, mas we didn't have a test today. Significa que nós não tivemos uma prova hoje. Fique em paz, você não perdeu prova nenhuma. Olha a comparação, olha como quando você olha pra essas frases, você consegue imaginar a história por trás, você consegue imaginar os personagens falando. So, good morning class, we have a test today. Consegue imaginar? Você chega atrasado na escola, hey, dude, we had a test today. Aí você fala, putz, we had a test today. Excuse me, Mr. I don't know, I need a last name. Mr. Smith, do we have a test today? Did we have a test today? Relax, we don't have a test today. I don't know what you're talking about. We didn't have a test today. Consegue imaginar as histórias por trás? Vamos lá. Ellie works in a bank. É a frase, Ellie trabalha em um banco. Ellie works in a bank. Ellie works in a bank tá no presente. Ela trabalha em um banco. O passado de Ellie works in a bank é Ellie worked in a bank. Ellie trabalhou em um banco. Ellie works in a bank. Ellie worked in a bank. Percebe a diferença? Tô falando que, em 2019, a Ellie trabalhou no banco. Ellie worked in a bank in 2019. Perfeito? Agora eu vou perguntar, a Ellie trabalha num banco? Does Ellie work in a bank? Por que eu usei does? Porque eu tô falando dela. Dele, dela, usa pra falar dele. Pra falar dela, usa does. Ellie trabalha em um banco? Does Ellie work in a bank? Ellie trabalha em um banco? Pergunta no passado. A Ellie trabalhou em um banco? Did Ellie work in a bank? Ellie trabalhou em um banco?
Próximas formas. A Ellie não trabalha em um banco. Eu vou falar Ellie doesn't work in a bank. Ellie não trabalha em um banco. E para falar que a Ellie não trabalhou em um banco, passado negativa, Ellie didn't work in a bank. Chegando nesse ponto, agora é só transformar as frases e ir colocando, né? Did Ellie work in a bank? Ela trabalhou em um banco? Ellie doesn't work in a bank. A Ellie não trabalha em um banco. Ellie didn't work in a bank. Ellie não trabalhou em um banco. Olha as 6 formas que a gente extraiu nessa frase usando esses tempos. Consegue imaginar as histórias por trás dessas frases? Jane's not worried. Essa frase significa Jane não está preocupada. O que é esse Jane's que aparece aqui no começo? É Jane is. Vinícius, qual é a diferença de falar Jane is e falar Jane's? Assim, nenhuma. A frase vai significar exatamente a mesma coisa. A única diferença é velocidade. Falar Jane is not worried é menos rápido do que falar Jane's not worried. Você ganha tempo de frase, você ganha segundos ali. E na língua falada, tudo que mais é valorizado é velocidade. Então, essas contrações sempre acontecem na língua falada. Então, worried, que agora você aprendeu que worried é preocupado, você acabou de aprender essa palavra. A gente vai trabalhar em cima dessa frase. Eu quero afirmar que a Jane está preocupada. Eu vou falar Jane is worried. Jane está preocupada. Olha a diferença. Aqui era Jane is not. A Jane não está. Aqui eu tô falando que a Jane está falando she is worried. A Jane está preocupada. Alguém pode me explicar o uso do in na frase lá em cima? Eu posso explicar. Passei por essa frase, eu posso explicar. Elaine, para você falar do ambiente em que você trabalha, você usa in. I work in a restaurant. Eu trabalho em um restaurante. Vamos lá, vamos supor que eu quero falar que eu trabalho em um hospital. I work in a hospital. Então, in a hospital, em um hospital. In a bank, em um banco. In a restaurant, em um restaurante. Pegou a ideia? Você usa in para falar qual é o tipo de ambiente em que você trabalha. Em um escritório, em um restaurante, em uma oficina, em um banco, em um hospital, em um mercado. Vamos lá. Jane is not worried. A Jane não está preocupada. Jane is worried. A Jane está preocupada. Agora eu vou falar que a Jane estava preocupada. Jane was worried. Jane estava preocupada. Jane was. A Jane estava preocupada. A gente já afirmou logo na frase padrão que ela não está, né? Então você já viu como é que fica o presente, só que na negativa dessa frase. E agora o passado na negativa. Não, o passado na negativa, isso mesmo. A Jane não estava preocupada. Jane was not worried. Jane não estava preocupada. Jane was worried. Ela estava preocupada. Jane was not worried. Ela não estava preocupada. Qual frase que falta? As perguntas. Pergunta no presente e pergunta no passado. Is Jane worried? Is Jane worried? A Jane está preocupada? Lembra que I am vira am I? You are vira are you? She is vira is she? Só que a diferença de falar is she, eu coloquei o nome dela. Is Jane? Is Ellie? Is, I don't know, is Karen? Qualquer nome aqui. Is Jane worried? A Jane está preocupada? Para perguntar, ela estava preocupada? Eu vou falar, was Jane worried? Jane estava preocupada? Virou uma pergunta do passado. Is Jane? Ela está? Was Jane? Ela estava? Temos aqui as 6 frases com a nossa Jane. E vamos para a última que eu separei aqui. John and Diana live in Pittsburgh. John and Diana live in Pittsburgh. Essa frase significa John e Diana vivem em Pittsburgh. Olha só que interessante. O que é John e Diana? John é um ele, he. Diana é uma ela, she. Só que John e Diana juntos são they. They live in Pittsburgh. É por isso que apesar de estar aqui Diana live, não está errado. Porque não é só Diana live. É John and Diana live. Eu tô falando deles. Eles moram em Pittsburgh. John e Diana moram em Pittsburgh. Então, Diana moram, tá errado em português também, só que você tem que olhar para a frase inteira. John e Diana moram em Pittsburgh. Ok? Porque é they live. Se eu fosse só o John, John lives in Pittsburgh. Só a Diana, Diana lives in Pittsburgh.
Eles juntos, John and Diana live in Pittsburgh, porque eu tô falando de eles. Então, o in seria equivalente ao nosso em do português? É parecido, só que não dá para generalizar. Porque se você comparar o in com o nosso em do português, você vai ver que o on também é traduzido como em. Você vai ver que o at também é traduzido como em. E aí você vai ficar, e quando eu uso in, on e at? Não olha por esse ângulo. Olha pelo ângulo que eu te mostrei. Para falar do lugar em que você trabalha, usa in. In a restaurant, in a hospital, in an office, in a bank. Vai apontar o lugar que você trabalha, usa in. Aprendeu isso? Tá sucesso. Ok? John and Diana live in Pittsburgh. O John e a Diana moram em Pittsburgh. Agora eu vou falar no passado que o John e a Diana moraram em Pittsburgh. John and Diana lived in Pittsburgh. Moraram em Pittsburgh. Então, a moça que falou mais cedo que tinha dificuldade de aprender as formas do verbo do passado, hoje você aprendeu que o passado de play é played. Hoje você aprendeu que o passado de speak é spoke. Hoje você aprendeu que o passado de have é had. E agora você está aprendendo que o passado de live é lived. Para falar que eu morei em algum lugar. Eles moraram, nós moramos em algum lugar. Você já aprendeu 4 hoje. Olha que massa. Imagina se você aprende 4 todo dia. Em uma semana você já sabe todos os comuns. Todos os que são usados no dia a dia, todos os mais frequentes, você já vai saber. Então tá vendo que não é uma dor de cabeça que você precisa ter? Só fragmentar. Aprende à medida que eles vão aparecendo. Não precisa se preocupar em aprender tudo de uma vez. So, John and Diana lived in Pittsburgh. O John e a Diana moraram em Pittsburgh. Agora eu vou perguntar. O John e a Diana moram em Pittsburgh? Do John and Diana live in Pittsburgh? John e Diana moram em Pittsburgh? Qual é a estrutura que eu uso para perguntar se a pessoa faz a ação? Do. Coloco o do lá no começo antes das pessoas. Do. Tá bom? Quando que eu não uso do? Quando eu tô falando dele ou dela. Does John ou does Diana? Mas nessa frase eu não tô falando do John ou a Diana isolados. Eu tô falando de John e Diana como uma pessoa só. John e Diana é they, tá? É eles. Do they live in Pittsburgh? Só que em vez de colocar they, coloquei o nome deles. Então para pra pensar que se fosse só o John ou só a Diana, aí sim seria does. Perfeito? Vou perguntar pra você agora se no passado o John e a Diana moraram em Pittsburgh em algum momento? Eles moraram em Pittsburgh? Vou perguntar, did John and Diana live in Pittsburgh? John e Diana moraram em Pittsburgh? Agora eu vou negar. Eu quero que vocês coloquem aqui no chat pra mim como é que fica. O John e a Diana não moram em Pittsburgh e como fica a negativa no passado. O John e a Diana não moraram em Pittsburgh. Eles não moram e eles não moraram. Vamos ver. A Ana mandou aqui. John and Diana don't live in Pittsburgh. Didn't. Did not. They don't live in Pittsburgh. John and Diana didn't live in Pittsburgh. John and Diana do not live in Pittsburgh. That's correct too. They did not live in Pittsburgh. They didn't live in Pittsburgh. John and Diana didn't live in Pittsburgh. Tivemos muitas respostas certas aqui. Inclusive, além de só usar don't e usar didn't, da forma que eu estava mostrando, bastante gente colocou do not e did not também tá valendo, tá? Do not e did not também existe. Vamos colocar aqui então. Muito bem, pessoal, vocês mandaram as respostas certas. Vou falar que o John e a Diana não moram em Pittsburgh. John and Diana don't live in Pittsburgh. John e Diana não moram em Pittsburgh. Vou falar que o John e a Diana não moraram em Pittsburgh. John and Diana, já escrevi esse nome tantas vezes que eu já tá até saindo automático. Didn't live in Pittsburgh. Didn't live. Didn't live. Didn't live in Pittsburgh. John e Diana não moraram em Pittsburgh. Tem uma galera que mandou no chat pra gente do not e did not. Vinícius, posso usar do not e did not da forma que eles mandaram? Pode. Vai ficar assim. John and Diana do not live in Pittsburgh. E no passado fica John and Diana did not live in Pittsburgh. E olha só que interessante. Então, esse don't funciona exatamente da mesma forma que do not. E esse didn't pode usar também da mesma forma que você pode usar did not. Porque, na verdade, don't, ele vem de do not. Don't é a contração de do not. Sabe quando eu falo I am, aí eu falo I'm, pra ficar rápido em vez de falar I am? Do not, a mesma coisa. Ele virou don't
para ficar mais rápido. Aquele doesn't que você viu lá em cima é does not. Didn't, igual tá aqui, é did not. Então, no dia a dia, as pessoas não usam do not, did not. Elas usam don't e didn't, porque é mais rápido, mais prático de falar. Só que tem um caso específico em que elas preferem não contrair e falar bem espaçadinho do not, quando elas querem enfatizar aquilo. Por exemplo, você chega assim e fala assim, eles moram em Pittsburgh. Aí eu falo, não, eles não moram em Pittsburgh, não. Eu tô enfatizando, discutindo com você que eles não moram em Pittsburgh. They do not live in Pittsburgh. Então, se você chega pra mim e fala, they live in Pittsburgh, eu vou falar, they do not live in Pittsburgh, pra negar o que você disse. Eu tô enfatizando porque eu quero contradizer o que você disse, tá? Então, com essa ênfase, o do not e o did not é usado. Ok. Pessoal, então, a chamada final aqui. Essa aula não foi pra você aprender tudo que eu mostrei de uma vez. Essa aula não foi pra você lembrar pra sempre de todas essas palavras que eu te mostrei. Essa aula foi pra você dar uma pincelada em um conteúdo que eu esperava que você já soubesse. Se você não sabia, tá tudo bem. Hora de aprender como fazer perguntas no passado, hora de aprender como usar os verbos no presente, hora de aprender. Se você já viu isso em algum momento e aproveitou essa oportunidade pra pincelar e refrescar toda essa informação na sua cabeça, eu acho que funcionou bem. Tá bom? Então eu espero que você tenha gostado. Se você ficou com alguma dúvida sobre o conteúdo dessa aula, coloca aqui nos comentários, coloca aqui embaixo e conta pra gente também se você gostou, o que você achou. E, claro, se essa aula te ajudou de alguma forma, clica aqui no gostei, clica aqui no curtir, para que eu saiba que vocês estão gostando desses materiais e a gente continuar produzindo mais e mais assim, tá bom? As nossas aulas de inglês, como essa aqui que você assistiu, são gravadas ao vivo, de segunda a sexta, no nosso canal do YouTube, que é nesse canal aqui que está aparecendo na tela, e você pode participar ao vivo, mandando as suas dúvidas, interagindo lá pelo chat. Então, confere a sua inscrição no YouTube para você receber e participar dessas aulas, e também aperta no sininho, muito importante, para você garantir que sempre vai ser avisado dessas aulas novas quando elas acontecerem, tudo bem? Eu também publico uma tonelada de conteúdo de inglês, dicas de aprendizado, sacadas, expressões rápidas no meu Instagram, esse Instagram aqui que está aparecendo na tela. Então segue por lá também para você ter um contato mais próximo comigo, assistir aos bastidores de tudo que a gente faz aqui e não perder nenhuma dica de inglês. E se você quiser receber ainda mais sacadas de inglês, áudios meus com dicas de aprendizado, receber materiais exclusivos, tem também o meu canal de Telegram. É só você pesquisar por Vinícius Rodrigues Inglês lá no Telegram e se juntar a essa turma que também recebe as minhas mensagens por lá, tá bom? So, that's it. Thank you so much for watching and bye for now. I'll see you soon.